Hello, meus amores! Que felicidade começar esse desafio com vocês. Iniciamos hoje com esta aula, o desafio tutorial da Mamá. Para quem não me conhece, eu sou a Mayara Castilho, digital influencer, e trabalho com beleza e moda já há 8 anos. Então, nesses 8 anos, eu aprendi muito sobre maquiagem. Antes disso, na minha infância, na minha adolescência, eu já tinha uma relação muito próxima com a maquiagem, sempre gostei muito de usar, de aprender técnicas novas, de aprender a melhorar aquilo que eu já sabia. Hoje é uma aula bem para vocês aprenderem e verem todos os produtos e instrumentos que vocês vão precisar para fazer qualquer tipo de maquiagem. É legal vocês tomarem nota aí das coisinhas, dos detalhinhos que vocês me virem falando, pra sempre colocar isso em prática no seu dia a dia até virar um hábito. E eu acho muito importante falar pra vocês que vocês têm que executar todas as dicas que eu deixar aqui pra vocês. Coloca na prática mesmo, porque é tentando, errando, que você vai conseguir um resultado satisfatório no final. E eu tenho certeza que ao final desse desafio, final dessa semana, vocês vão ter aprendido muito sobre maquiagem e vão conseguir ser autossuficientes, porque nada melhor que você mesma se maquiar, você chegar numa festa e alguém perguntar: nossa, que maquiagem linda, quem fez? E você falar: eu mesma. Beijocas. Eu acho isso muito legal. A maquiagem, ela melhora a nossa autoestima. E quando feita por você mesmo, nossa, aí a autoestima é elevadíssima. E eu acho que é muito importante você conhecer o seu rosto, você realçar os seus pontos lindos e disfarçar aqueles defeitinhos que você não gosta, pra se sentir mais linda você mesma, sem padrões, do seu jeitinho. Então bora começar esse vídeo, porque é um vídeo fundamental, com princípios básicos. Mas não percam também os outros vídeos dessa semana, porque vai ser muito agregador para a vida de vocês com a maquiagem. Lembrando que essas aulas são só para as pessoas que se inscreveram no link que estava no meu perfil. Se você quiser indicar para alguém, compartilhar com alguma amiga, lá no meu perfil do Instagram tem um link que é só clicar lá e se inscrever com e-mail, porque essas aulas são super especiais e tem conteúdos muito exclusivos que eu nunca falei em outro lugar. Então é só realmente para as pessoas que se inscreverem e quiserem participar dessa semana comigo. Bom, gente, então vou mostrar alguns instrumentos para vocês que são essenciais para fazer essas aulas do desafio, né? E também para a vida de vocês. Eu tenho certeza que com esses instrumentos que eu selecionei, vocês vão ter uma maquiagem desde pele básica até uma maquiagem mais elaborada para uma festa, à noite e tudo mais. E também vou mostrar os produtos que nós vamos usar aqui no desafio e que eu acho que vocês têm que ter pelo menos um item de cada um desses produtos. E principalmente alguns produtos que são de preparação de pele para receber a maquiagem, que eles são essenciais, fundamentais para que a sua maquiagem dure mais tempo e também para que ela fique mais bonita, com um resultado final mais viçoso, mais bonito. Vou começar então com os instrumentos. Separei aqui uma toalhinha de rosto, que eu sempre tenho nas minhas bancadas. Eu coloco na bancada para forrar, para sempre limpar a mão quando eu preciso, tirar algum excesso de maquiagem, limpar algum pincel. Então eu acho que é um item de higiene básica aí. E um outro item para higienizar também é um pacotinho de lenço umedecido, porque faz aquela higiene mais rápida na hora que você tá aplicando algum produto, coloca algum produto no dorso da mão, depois precisa tirar para pôr outro, enfim. E também para higienizar a pele antes de iniciar a maquiagem, se você não tiver acabado de lavar o rosto. Também eu sempre tenho à mão um algodão. Esses daqui são algodões faciais, que são mais fáceis para aplicar água micelar, para limpeza de pele, tônico, enfim. Mas pode ser qualquer tipo de algodão. E também hastes flexíveis, que eu acho muito importante a gente ter à mão para corrigir pequenos erros. Essa, por exemplo, é da Rica, é muito boa. Eu uso essa haste flexível já há muitos anos e ela tem uma ponta de cada jeito. Uma delas é mais pontudinha mesmo para acessar lugares mais precisos e para corrigir pequenos errinhos, e a outra é mais gordinha e achatadinha, também para entrar nesses cantinhos mais precisos e corrigir só exatamente aquilo que precisa. É ótimo também para quando você tá lacrimejando e você vai e seca a lágrima assim. Agora eu vou começar com os instrumentos para maquiar. Começando pela base, porque a aplicação de primer eu prefiro aplicar com a mão. Eu acho que você economiza espaço na sua necessaire aí com menos um pincel, economiza dinheiro também, porque comprar um pincel só para aplicação de primer eu acho que não é necessário, sendo que com as mãos a gente tem uma amplitude maior do rosto,
consegue alcançar todos os pontos, então acho que não precisa de pincel para aplicar primer. Então vamos para a base. Para a base eu tenho dois tipos de aplicadores que eu gosto muito, o pincel Kabuki e a esponjinha. O pincel Kabuki, para quem não conhece, é esse pincel com topo reto. Ele sempre é bem gordinho e sempre tem muitas cerdas. E qual que é a função dele? Por que que eu acho ele mais fácil e melhor que os outros tipos de pincéis? Porque eu tenho uma infinidade de pincéis de base, né? Eu acho que esse se assemelha muito mais ao resultado da esponja, que é um resultado mais esfumado, um resultado que realmente funde a maquiagem com o seu rosto. Então vira uma coisa só, sabe? Meio que penetra e não fica aquela marca de cerdas e tudo mais. Eu também acho que a espalhabilidade do pincel Kabuki é muito melhor, ele espalha o produto muito mais rápido e a esponja, ela é super multifuncional, né? A gente pode usar ela para aplicar base, pode usar para aplicar corretivo, pó. Para quem não conhece, a esponja é essa em formato de gota. Ela sempre vai ter um lado dela flat, ou embaixo, ou em uma das laterais, enfim. Porque com esse lado flat você consegue também aplicar o pó. Então, se para você for mais fácil só usar a esponja, você consegue usar 3 produtos com uma esponja só. Agora vamos pro pincel de aplicação de pó. Eu sempre gosto de pincéis bem grandes, assim, bem fofos, cabeçudos. Normalmente os pincéis de pó, eles são com cerdas maiores e mais arredondados e bem grandes. Eu separei um desses daqui, que não é do maior de todos, mas ele aplica super bem. E por que que é importante que o pincel de aplicação de pó seja com cerdas maiores e bem fofinho, para que ele aplique com sutileza, porque o excesso de pó pode estragar o resultado final da sua maquiagem, pode deixar muito pesado. E o que a gente vai aprender aqui é uma preparação de pele perfeita, completa, com um efeito natural, sabe? Eu acho que por mais que a gente passe maquiagens de alta cobertura e que sejam super pesadas, o efeito tem que estar uma coisa natural, não precisa ficar aparente, que tem pó, que tem base, que tem tudo ali, sabe? Próximo pincel, então, um pincel chanfrado, desses fofinhos também, tipo de pó, só que chanfrado. Esse daqui eu acho super legal pra aplicar tanto o contorno, quanto aplicar pó no resto do rosto. Vocês vão entender depois de assistir os tutoriais das minhas maquiagens, e quem já me acompanha no YouTube sabe que eu gosto de usar sempre 2 tons de pó no rosto, né? Sendo ele ou um pó bronzer, ou um pó de um tonzinho um pouco mais escuro do que eu usei, por exemplo, pra selar o corretivo, que é um pó mais claro. Então, esse pincel, ele vai ter a função dupla de aplicar esses 2 tipos de produto, tanto o contorno quanto o pó mais escuro. Daí temos um pincel para blush, que é sempre um pincel arredondadinho também e mais chato. Ele tem um corte diferente, vocês vão notar que ele é bem diferente, ó, do pincel de pó, porque ele realmente pega só a maçã do rosto, tá vendo, ó? Quando você afunda ele na maçã do rosto, ele pega exatamente a região que tem que pegar. Então, por isso que os pincéis diferentes são essenciais pro resultado final da sua maquiagem. Acredite se quiser, eu já fui como você aí, que tem 2, 3 pincéis só e acha que pode fazer tudo com eles. E realmente, você faz. Só que o resultado não é igual. Cada pincel, ele tem um corte, ele é pensado, ele é projetado para uma parte do seu rosto e aplicação de um tipo de produto. Então, por isso que eles existem. Finalizando só os pincéis de preparação de pele, 2 pincéis pequenininhos, tá? Um pincel para contorno de nariz, que é esse primeiro que eu vou mostrar para vocês, que é um pincel chanfrado também, só que ele é como se fosse um kabuki, bem semelhante com o da base, tá vendo? Tem bastante cerdas e tem o topo bem reto. Esse tipo de pincel é muito legal porque ele faz o traço certinho, dá uma leve esfumada, entendeu? O traço fica perfeito. Só uma dica, esse pincel é da Oceane, tá? Então é fácil vocês encontrarem no site da marca. Foi o melhor pincel de contorno de nariz que eu já usei. E o outro pincel é um pincel para aplicação de iluminador, porque mesmo em maquiagens dia a dia, eu vou ensinar pra vocês que você pode sim usar iluminador. Eu sou super fã, eu não faço nenhum tipo de maquiagem sem iluminador. Até aquela mais básica do dia a dia, eu dou um brilhinho, porque eu acho que faz toda a diferença e dá um viço pra pele, sabe? Parece que a pele tá mais saudável. Então, o pincel de iluminador, eu gosto que ele seja como um pincel de esfumar dos olhos, né? É bem semelhante, os dois, só que ele é maior, mais gordinho, tem mais cerdas, ele pega um lugar maior. O pincel de esfumar do olho, ó, vai pegar um lugar muito pequeno. Então vai ficar um traço, não vai ficar aquela coisa mais esfumada. Já esse que é um pincel de esfumar grande, ele vai pegar certinho a região e não vai deixar o seu iluminador com aquele traço branco. Ele vai esfumar e já fundir nos outros produtos que você aplicou anteriormente. Eu tinha esquecido desse pincel, que tem uma importância enorme. É um tipo de pincel que as pessoas normalmente não compram. Falam, pra que eu vou usar esse pincel, sendo que eu tenho outros? Porque a função dele é
limpar a região onde você deixa cair algum produto. Por exemplo, você tá aplicando sombra e a sombra esfarela nessa parte aqui debaixo dos olhos. Se você passar um pincel mais pesado, por exemplo, esse pincel, eu só vou tirar um pouco a maquiagem. Você vai perceber que ele vai ficar todo marcado, que ele vai arrastar o produto, que isso vai marcar a sua maquiagem. Então, para isso que esse pincel leque existe, porque ele espana. Então, ele não deixa marcar, ele não deixa fazer aquele risco, sabe? Da sombra, porque ela é pigmentada, concorda? E ele também pode ser usado para aplicação de iluminador. Então você pode eliminar aí o seu pincel de iluminador se você quiser e ter esse pincel para ambas funções. É só mesmo tirar o excesso do iluminador quando você for limpar a maquiagem e depois usar ele com a função iluminador de novo. Agora os pincéis que eu julgo mais importante para olhos e que também fazem muita diferença. Eu acho que mais até do que os pincéis de pele, porque o olho é uma região muito pequena onde nós aplicamos produtos com muito pigmento. Então, se você não souber esfumar, se não for o pincel adequado para aquele tipo de aplicação, para aquela região do seu olho, vai ficar uma maquiagem bem estranha, bem aquela coisa primária, sabe? Começando pelo que eu acho mais importante, o que eu mais uso, que é o pincel de esfumar, fofinho. Eu falo que ele parece um pezinho de coelho, porque ele é bem fofinho e o corte dele também é ovalado. Ele esfuma e faz a transição entre as sombras, para que aquele traço que você fez não fique um traço, para que ele se funda com a outra cor. Então o pincel de esfumar, ele é o mais importante de todos, na minha opinião, porque não só quando você vai aplicar sombra, mas também depois que você termina a pele e tal, às vezes acumula um pouco de produto na pálpebra, porque é uma área mais oleosa, uma área onde dobra mais, e aí você vem com ele só e corrige aquilo e não volta a acumular. Em N situações, sempre você vai usar um pincel de esfumar. Agora, o outro pincel que eu acho super importante também é ter um pincel chanfrado, porque esse pincel vai servir tanto para você aplicar sombra na linha dos cílios inferiores, para você aplicar um delineado de sombra que no momento está super em alta, eu vou ensinar para vocês. Então é um pincel que eu gosto muito e eu acho que com ele você consegue deixar o seu olhar mais gatinho, puxado, sabe? Mudar o formato dos seus olhos. Se os seus olhos forem muito redondinhos, por exemplo, isso te incomodar. Mas você pode encontrar o pincel chanfrado junto com a escovinha de sobrancelha, que aí você já tem 2 em 1. Isso é muito bom, porque aí você já consegue pentear e também corrigir a sua sobrancelha. Essa escovinha é muito importante porque a sobrancelha despenteada é a coisa mais feia que tem. Então tem que pentear a sobrancelha sempre. Mas aí eu deixo um adendo, tá? Pra quem for usar o pincel chanfrado como correção de sobrancelha e também como delineado, aplicação nos olhos, sempre que você aplicar nos olhos, você tem que remover o produto máximo que você conseguir pra levar pra sobrancelha. Porque a sobrancelha tem que ser uma coisa mais sutil, mais delicada, mais esfumada, mais leve. Então não pode ir com muito produto na sobrancelha. Outra coisa que eu acho muito importante a gente sempre ter na bancada é um curvex. Por quê? Primeiro, ele curva os seus cílios se você quiser só usar uma máscara e quiser ficar com os cílios bem aparentes. Então percam o medo de usar o curvex, é só ir devagar e pegar exatamente no ponto onde eu vou ensinar pra vocês aí mais pra frente. E também ele consegue juntar mais os seus cílios postiço com os seus cílios natural. Então às vezes, você que já colou cílios postiço aí, pode lembrar de uma situação de você ter colado os cílios e os seus cílios de baixo não ter juntado. Aí fica meio que um espaço entre os dois. Então, quando você aplica o Curvex em cima, com bastante delicadeza, sem amassar muito, você vai conseguir unir, vai conseguir juntar os dois cílios e aí não vai ficar esse espacinho entre eles. Outra coisa importantíssima é uma tesoura. É sempre importante a gente ter, porque às vezes precisa cortar a sobrancelha, às vezes precisa cortar um cílios postiço que é maior do que o formato do seu olho, que também é uma coisa muito feia, que a gente tem sempre que medir os cílios no formato dos nossos olhos para que fique uma coisa natural, porque cílios não começa desde aqui do cantinho interno até o canto externo. Ele vem numa crescente, né? Então a tesoura vai ser importante pra isso e uma pinça, que também pra gente fazer essas correções de sobrancelha, às vezes tem um pelinho aqui, outro ali, tem que fazer pra deixar o visual bem bonito, também pra colar os cílios. Pra quem tem dificuldade de colar com a mão, eu gosto muito de colar com a mão, mas pra quem tem dificuldade, dá pra colar com os cílios e é bem fácil também, e consegue encaixar no local assim bem correto. E agora, depois de falar dos instrumentos, vamos começar com os produtos. Eu vou começar já preparando a minha pele junto com vocês e falando da aplicação de cada produto, a importância e tudo mais. Já pega o caderninho e anota todas essas dicas, porque com certeza elas vão mudar
a sua maquiagem no resultado final. Eu garanto isso pra você. Se você começar a ter essa rotina de skincare pra preparar a sua pele antes de receber a maquiagem, vai ser outra coisa. Vai parar de craquelar, vai parar de ter oleosidade excessiva. Vocês vão ver. Bom, então vamos lá, vamos preparar nossa pele. Iniciei o meu dia. Primeira coisa que eu vou usar é um sabonete de limpeza para o meu tipo de pele. Eu tô usando atualmente esse da Avene, que eu tô achando muito bom, porque eu gosto de sabonete neutro, né, claro, apropriado para o meu tipo de pele, porém eu gosto que tenha um cheirinho de limpeza, um cheirinho de frescor, assim, sabe? Mas essa parte de skincare eu gostaria muito que vocês passassem com um médico dermatologista, para que ele indique exatamente qual o produto apropriado para o seu tipo de pele, porque pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para você. Cada um tem um tipo de pele. No meu caso, a minha pele é um pouco mais seca, ela é uma pele mista, mais puxada, mais pra seca, então eu vou mostrar os produtos que eu uso, tá? Mas é importante que você faça esse acompanhamento com um profissional, porque também a saúde da nossa pele muda o resultado da maquiagem. É importante a gente ter esse cuidado de skincare diurno e skincare noturno, porque cuidando da nossa pele, a pele saudável vai ficar muito mais linda. Não adianta você querer maquiar uma pele que não está saudável, não está bonita. Então, primeira coisa, lavar o rosto. Eu já fiz isso no caso. E segundo passo, aplicar uma água micelar ou um tônico. Por que a aplicação da água micelar ou do tônico? No meu caso, eu gosto de aplicar água micelar quando a minha pele tá mais seca. E quando eu sinto minha pele mais oleosa, aí eu venho com um tônico, porque ele acaba deixando a pele mais tonificada, tirando mais o excesso de oleosidade. Eu sinto que ele deixa a pele mais sequinha, mas a gente tem sempre que iniciar com a água micelar para hidratar a nossa pele, para tirar qualquer resíduo que possa ter. Eu vou mostrar o algodão pra vocês não vão acreditar. Minha pele tá super limpa. Eu não me maquiei hoje, acordei, fui pra academia, tomei banho a hora que eu cheguei e estou aqui gravando pra vocês. Mas olha como o algodão saiu um pouco sujinho. Então a aplicação da água micelar ou tônico é essencial para tirar esses residinhos de poluição, esses residinhos da própria pele que a gente já acorda produzindo oleosidade. Então isso aqui pode obstruir seus poros, isso pode fazer a sua maquiagem durar menos. No momento eu tô com o cabelo preso, já pensando nessa preparação de pele mais limpa pra vocês. Então eu indico que vocês tenham sempre à mão um elástico de cabelo, uma presilhinha pra prender a franja, porque é importante que você fique sem distrações aqui, sem coisa caindo, sem coisa te atrapalhando. Então é importante a gente sempre prender a frente do cabelo, prender a franja, prender o cabelo inteiro, enfim, do jeito que você se sentir mais confortável pra trabalhar. Depois que apliquei a água micelar, então eu venho para o meu hidratante. Sim, temos que aplicar hidratante mesmo quem tem pele oleosa, tá? Porque isso vai evitar que a nossa pele produza mais oleosidade durante o dia. O que acontece quando a gente não hidrata a pele antes, nossa pele fica seca, certo? E aí o nosso organismo entende que ele precisa produzir mais oleosidade do que o necessário, porque a gente tá com a pele seca. E aí nisso vem a acne, vem excesso de oleosidade, pele muito oleosa, enfim. Todo mundo tem que aplicar hidratante. Todo mundo. Peles secas, peles mistas, peles super oleosas, acneicas. Então eu gosto muito de usar hidratantes à base de água antes da maquiagem, porque eu acho que eles absorvem mais rápido, não pesam e também com textura gel, que eles são super mais leves. Esse daqui é o Hydra Boost da Neutrogena, muito bom, mas óbvio, contatem antes um dermatologista para saber se ele é apropriado para o seu tipo de pele. Então essa é a preparação de pele que eu falei que vai mudar completamente o resultado da sua maquiagem. Acreditem em mim, são detalhes, são coisas pequenas que mudam completamente o resultado final, que não deixam a maquiagem craquelar, que não deixam a oleosidade surgir. Ó, eu aplico mesmo no rosto inteiro. Se você quiser aplicar um creminho para a área dos olhos, que seja apropriado para essa área também, pode ser. Mas eu gosto de aplicar um hidratante bem leve, que assim eu consigo aplicar em todas as áreas do meu rosto. Outra coisa super importante, e antes de começar a maquiagem, é o protetor solar. Então, separei aqui o meu preferido, que é 10 DIN. Eu amo esse protetor para aplicar antes da maquiagem, porque ele se funde com a pele, ele tem um toque aveludado, mais sequinho, só que ao mesmo tempo hidratante, então você não sente que a pele tá super seca. E ele é bem apropriado para vários tipos de pele, ele é um protetor super universal, sabe? E por que que a gente tem que aplicar o protetor? Tem sim que aplicar o protetor antes da maquiagem, porque só o fator de proteção da nossa base não é suficiente para proteger a nossa pele. E lembra que eu falei que a pele bem cuidada, ela vai precisar de menos maquiagem lá na frente e o resultado final da maquiagem também é mais bonito? O protetor solar, obviamente, vai prevenir que a sua pele tenha manchinhas.
E aí você vai economizar mais a sua maquiagem, você vai economizar mais com produtos, porque se você não tiver manchinhas pra corrigir, maravilhoso, né? Você tem que usar menos corretivo, tem que usar menos técnicas, então é super importante aplicar o protetor solar. E ó, nesse momento eu tô usando a minha toalhinha pra tirar esses produtos que eu apliquei na minha mão. E agora, finalmente, a gente vai começar com uma preparação de pele bem rápida, bem leve, porque eu quero deixar a cereja do bolo para os outros dias de desafio, né? E eu quero muito que vocês façam esse desafio comigo e me marquem a hashtag tutorial da Mamá, stories, no feed, onde vocês quiserem postar. Eu vou estar repostando todo mundo e eu quero muito que vocês executem mesmo isso que eu tô ensinando, porque é só na prática que a gente vai aprender. Primeira coisa, então, primer. Vou escolher um primer aqui, aleatório das minhas maquiagens. Booster Silver da Bianchi, ele já vai deixar a pele um pouco iluminada, só que ao mesmo tempo ele tem várias funções de matificar a pele, já trata sinais de envelhecimento, então é um primer já que tem benefícios para a pele, isso é importante. Eu gosto muito desse tipo de primer porque deixa já a pele com um viço diferente. E ele faz todas as funções que o primer tem. Por que que é importante a gente sempre aplicar o primer? Porque é ele que vai segurar a oleosidade da nossa pele para ela não transparecer na maquiagem, ele vai selar o nosso rosto também para os nossos poros não absorverem muito produto, o que causa entupimento de poros e dilatação dos poros também. Ele vai disfarçar, disfarce óptico, que é o disfarce dos poros dilatados, acnezinhas, neutraliza o tom da pele e também ele vai deixar a superfície da sua pele mais lisa, vai dar essa nivelada e aí você vai sentir que a aplicação da base vai ser diferente depois da aplicação do primer. A base vai escorregar muito mais fácil e você vai ter que usar menos produto. Então, não só para economizar mais base, né, para que você tenha uma base que dure mais tempo, mas também para ter todos esses benefícios para sua maquiagem e para sua pele. Ele faz também a maquiagem durar mais tempo. Daí vamos para base. Eu escolhi duas bases aqui, uma da Kiko Milano e a outra da Dior. Quem me acompanha sabe que é a minha queridinha Forever Undercover. Uma delas é mais escura e a outra mais clara, vocês estão vendo? E eu sempre gosto de fazer misturas de base, porque eu acho que é muito importante a gente tentar se aproximar o máximo possível do tom do colo. O nosso rosto sempre é um pouquinho mais claro, ou deveria ser, né? Porque a gente protege. E o nosso colo mais moreninho, mais bronzeadinho, enfim. Eu gosto muito de tomar sol, então eu sempre tenho que fazer uma correção bem grande de cor. E outra coisa que eu acho muito importante é você escolher as cores certas, com os fundos certos, para a mistura das bases, para que a cor do seu rosto fique neutra. Você pode ter o fundo mais amarelado, o fundo mais rosado. Cada um tem uma cor de pele com uma cor de fundo. E as cores de base, elas são divididas entre bases amareladas, bases rosadas e bases neutras. E às vezes nem as neutras são tão neutras assim, tá? Eu sempre gosto de optar pelas neutras, que eu acho que chega muito mais perto do meu tom de pele. Mas você tem que conhecer também a cor do seu rosto. E se você mistura os tons das bases, um pouco mais escuro com um fundo mais amarelado, uma um pouco mais clara com um fundo mais rosado, um exemplo, tá? Você vai chegar numa base neutra que vai chegar no seu tom de pele. E aí dentro do seu tom de pele, você tem uma gama de cores mais claras e mais escuras que você pode misturar e pode chegar nesse resultado final mais satisfatório. Eu vou usar para aplicar o pincel Kabuki, então eu sempre coloco no dorso da minha mão e bato o pincel em cima e vou espalhando ele na minha mão pra tirar o excesso, pra ele não ir tão cheio de base pro meu rosto. E aí já tá misturadinho também. É importante que vocês não arrastem, tá? Não arrastem a maquiagem, porque senão ela pode fazer um acúmulo de produto em alguma parte do seu rosto e ficar feio depois, sabe? Então, com batidinhas, movimentos circulares, você vai esfumando e vai tendo um resultado bem legal. Olha como é rápida a aplicação da base depois de ter aplicado o primer. A pele já tá mais nivelada, então a base, como eu disse pra vocês, escorrega mais. Todas as dicas que eu vou dar pra vocês nesse desafio, elas são dicas que eu realmente aprendi na prática e que funcionam muito bem no meu dia a dia, que deixam a maquiagem mais fácil, mais rápida, mais prática. Então usem essas dicas e adaptem também com a realidade de vocês para o que for mais fácil para o seu dia a dia. Porque é isso que a maquiagem tem que ser, fácil. Ela não pode ser um fardo, sabe? Ai, nossa, vou ter que sentar ali e me maquiar, e é tão difícil por isso, por isso, por isso. Não tem como você deixar mais prático, mais rápido, mais fácil. Hoje em dia a gente não tem tempo para ficar horas e horas ali. Então essas dicas são muito na minha prática, na minha vivência, o que eu aprendi comigo mesma, testando e o que foi funcionando mais fácil para mim, né?
Então, vendo que a cor tá muito mais próxima do meu colo, eu sempre puxo a base também pro pescoço, tá? Sem adicionar mais produto, eu puxo o que já foi aplicado no meu rosto. Agora vamos pro corretivo, vou usar um da Fenty Beauty, que eu gosto muito porque eu escolhi uma cor que tem um fundo mais amarelado. Então ela neutraliza muito bem as olheiras. Se você tiver manchas de acne, manchas de olheira muito profundas ou manchinhas de pele, tipo melasma e tudo mais, aí eu recomendo você usar um corretivo com cor antes da aplicação da base. Então, aplicar o corretivo colorido, aplicar a base e em seguida aplicar o corretivo para fazer os pontos de iluminação no seu rosto. Porque esse corretivo colorido, ele tem a função de correção, uma correção maior, quando você precisa dessa correção maior. Então, quando eu tô com mais olheira, eu sempre aplico um corretivo mais amareladinho ou até mais salmão antes da minha base para poder neutralizar mais a olheira. Então, vocês viram aqui que eu fiz um triângulozinho abaixo dos olhos, que vai fazer o quê? Vai iluminar e também disfarçar as olheiras, iluminar essa parte abaixo dos olhos, que traz um aspecto mais acordado, mais vivo, mais viçoso, mais bonita para essa maquiagem, porque a olheira dá aquela impressão de cansaço, né? E eu puxo sempre, porque eu aprendi essa técnica de que quando você faz esse triângulo e desce um pouco da olheira, desce um pouco da região abaixo dos olhos, você consegue iluminar essa região e abrir mais. Com a esponja, eu vou esfumar tudo. Lembrando que essa esponja, gente, tem que ser usada úmida, porque a função dela só é 100% quando ela está úmida. Ela incha, fica maior e os furinhos dela, eles vão se conectar com os poros da sua pele, porque os furinhos da esponja, eles meio que são os poros, simulam os poros, entendeu? E aí vai fazer essa fusão que a maquiagem precisa. Vai entrar exatamente na sua pele, vai ser uma coisa só, sabe? Sem falar que a esponja fica mais macia, muito mais macia quando você umedece. Aplicando batidinhas, que também eu acho que já ajuda o produto a entrar, a fundir na base, né? Gosto muito também de aplicar com a mão. Eu acho que aplicar com os dedinhos anelares, para quem gosta de aplicar com as mãos, é legal, porque também já esquenta o produto e faz essa fusão mais rápido. E aí eu gosto sempre de subir aqui, ó, pro contorno dos meus olhos, porque sempre tem um pouquinho de olheira a mais nesse contorno. Então, com o excesso mesmo que tá na própria esponja, eu já subo e corrijo um pouco mais acima. E também até já é uma preparação, quando você vai fazer uma sombra, já fica preparado para receber. Porque a superfície fica limpa, entendeu? Limpa de qualquer veinha, de qualquer vasinho e pronta para você colocar a cor, colocar o que você deseja. Olhem só, viram como deu um aspecto mais acordado pra maquiagem? Outra coisa que eu gosto de fazer muito também, que vocês vão me ver fazendo muito, é aplicar um pouquinho de corretivo no centro do nariz e aqui, ó, abaixo do malar, entre o malar e o maxilar. Malar é essa região aqui, ó. Por que que eu aplico esse corretivo aqui? Porque ele vai dar um pouquinho de profundidade pro malar. Quando eu ilumino essa área, as outras áreas onde eu não iluminei, elas ficam com sombra e dá profundidade, tá vendo? Eu nem vou precisar me preocupar em fazer um contorno super marcado, porque meu rosto já está definido, as curvas dele. Então isso ajuda bastante a deixar a preparação de pele mais leve, mais natural, sabe? Sem ser muito carregada. A gente vai fazer uma preparação de pele super carregada aí pra uma festa, pra noite, pra um evento especial, porque eu acho que é essencial e você tem que aprender a fazer sozinha, sem ter que precisar de maquiador, sem ter que ficar se preocupando quem vai te maquiar, enfim. Mas pro seu dia a dia tem que ser uma coisa com bastante produto. Vou aplicar bastante produto aqui, só que com um efeito mais natural, um efeito de segunda pele, digamos assim. E eu julgo ser a maquiagem mais bonita nas pessoas quando eu vejo esse tipo de maquiagem. Agora eu vou usar um pozinho da Laura Mercier, que também pra quem me acompanha no canal sabe que eu gosto. E eu gosto de aplicar pó translúcido solto nas regiões onde eu apliquei corretivo pra selar. Porque o corretivo é mais denso, ele é mais pegajosinho e ele acumula mais. Então a gente tem sempre que selar essas regiões, tá? Eu escolhi esse pozinho na cor Honey e eu tenho também o na cor translúcida, branco mesmo. Mas eu acho que essa tecnologia de ter uma cor que se adapta ao seu tom de pele, diminui a probabilidade desse pó de chumbar no seu rosto, de ficar acinzentado, de estourar com flash, mesmo que o pó da Laura seja um pouco muita tecnologia que ele não estoure. Mas quando eu tô mais bronzeada, por exemplo, eu sinto que fica um pouco mais branquinho. Então eu prefiro comprar esse com cor pra usar e deixar mais natural. Então, ó, com o lado flat da esponja, eu vou aplicar
com batidinhas e já esfumando, tá? Eu vou ensinar uma técnica pra vocês também em outros vídeos. Ó, já selei toda essa região. É importante a gente selar bem abaixo dos olhos, porque se a gente for aplicar sombra depois e a sombra esfarelar, vai limpar com muito mais facilidade, não vai absorver. Então, vendo que ele fica já mais clarinho, mais iluminadinho, não é porque ele tem cor que ele ficou colorido. Isso é uma tecnologia que a Laura Mercier tem e também a Maybelline tem um pó translúcido, mais com corzinha, da linha Fit Me, que eu gosto muito, e não conheço outra marca agora pra indicar pra vocês, tá? Mas falando sobre marcas, é importante eu falar isso nesse primeiro vídeo. Não se apeguem tanto a marcas. Eu vou mostrar aqui as marcas que eu realmente uso, as coisas que eu gosto, mas procurem se apegar nas tecnologias dos produtos, não na marca em si. Quando eu uso um produto de marca, realmente é porque tem alguma coisa ali, alguma tecnologia ali que ele me entrega que é super legal, que é super benéfica para minha maquiagem. Não só pelo fato de que ele é de marca. Óbvio que tem produtos com tecnologia, com preços mais acessíveis, e separei aqui para mostrar para vocês em outros vídeos. Mas também a gente não pode se enganar com aquelas bases de R$10 e achar que vai ser maravilhoso para sua pele e que depois não vai ter um pós, né? Não vai ter um presentinho, porque eu mesma tive que fazer tratamentos de pele por conta de bases muito baratas que acabaram com a estrutura da minha pele. Eu acho importante falar isso pra vocês, porque não adianta a gente economizar na hora de maquiar e ter que gastar na hora de tratar, entendeu? Agora esfumei aqui o corretivo que eu tinha aplicado no nariz e vou selar com o pó. Por que eu deixei ele por último? Nenhum motivo especial, só porque eu deixei. Mas ele podia ser o primeiro a esfumar. Eu gosto, inclusive, de deixar para esfumar o corretivo dos olhos depois de um tempo. Isso é muito importante falar para vocês. Deixar os produtos agirem, não aplicar uma coisa em cima da outra. Deixa secar, deixa a sua pele absorver, depois você vai para o próximo passo. Isso é muito importante na área dos olhos, porque ajuda a disfarçar mesmo as olheiras. Então, sempre espere o produto secar para poder aplicar o próximo passo. Agora, como a gente não precisa de contorno, por conta dessa técnica que eu ensinei para vocês, o contorno já tá mais definido, eu vou aplicar um pó. Esse pó, ele é um pó bronzer, né? Definido pó bronzer pela marca. Ele é um pó da Too Faced, é o Milk Chocolate Soleil. A cor dele é muito neutra, tá vendo? Não é um pó dourado, aquela coisa bronzer, sabe? Então eu gosto muito desse tipo de pó bronzer sem brilho pro dia a dia. Porque você só precisa dar uma corzinha, você só precisa dar uma bronzeada, uma carinha de saúde. Não precisa daquela coisa bronzer do verão, sabe? É uma outra situação de maquiagem aí. Então eu vou pegar o pincel de contorno e vou só passar esse pó mais escuro nas regiões onde eu não apliquei o pozinho translúcido, para selar o resto das regiões do rosto, porque eu também apliquei produtos cremosos e também precisa selar. E aí eu entro naquela parte que eu expliquei para vocês, que eu gosto de usar 2 tons de pó. Por quê? Porque justamente isso, o pó que a gente aplica aqui tem que sempre ser mais branquinho. No caso, o que a gente aplicou aqui também, porque ele vai fazer esse efeito de dar profundidade para as outras áreas. Então não pode ser um pó da mesma cor aqui, um da mesma cor aqui, tem que ser diferente. Eu aconselho vocês a comprarem, para usar nesse passo, um pó 2, 3 tons mais escuro daquele que você usa. Por exemplo, eu uso muito um da Vult, o pó compacto da Vult, e eu sempre compro o 02 e depois compro o 05. O 02 eu aplico como se fosse o translúcido, e o 05 eu aplico no resto do rosto. Então é legal a gente ter 2 tons de base, 2 tons de pó, porque a gente consegue fazer essa brincadeirinha, tudo pensando em deixar a pele mais natural, a preparação de pele mais natural. Foco também bastante na testa, nessa partezinha pra dar uma diminuída. Afinal, tudo que a gente escurece faz sombra e acaba diminuindo, retraindo. Agora vamos para o blush. Escolhi um blush numa cor mais pêssego, da linha Mariana Saad, é o Calm Blush. Eu amo esse blush porque ele já tem um leve iluminado e ele tem esse tom rosa mais pêssego. Aí você escolhe a cor do blush que você mais gosta. Tem gente que gosta mais rosado, mais terracota, mais alaranjado, pêssego. Então aí fica a seu critério. Eu sempre pego o produto e ó, bato o pincel para tirar o excesso, porque senão vem com muito pigmento no rosto. E o blush, ele tem que ser uma coisa leve, sofisticada, delicada. Apesar de eu gostar bastante de blush e gostar de deixar bem rosadinho. E, ó, o blush a gente vai aplicar na maçã do rosto, mas não só na maçã. Porque o que acontece? O contorno, blush e o iluminador tem que ser 3 linhas imaginárias.
Imagina 3 linhas aqui, o contorno, o blush e o iluminador. Então essas linhas têm que terminar juntas. Então eu levo o meu blush até o pezinho aqui do meu cabelo, aonde eu fiz o contorno. Porque senão fica assim, só um produto aqui, só um produto aqui, só um produto aqui. E aí não é legal. Outra dica é sempre também pegar de pouquinho em pouquinho. Por mais que você tenha que fazer mais aplicações, é melhor você ir construindo uma cor, construindo a camada que você quer, do que você depois ter que corrigir, sabe? Aplicar muito, é ficar aquele blushzão rosão e você ter que corrigir. Então, ó, apliquei aqui. Gosto também de aplicar um pouquinho no queixo, sempre aplico um pouquinho no queixo, mas isso é uma coisa também bem particular. E no topinho do nariz, sempre gosto de aplicar um pouquinho no topinho do nariz pra dar esse ar de saúde. E por que o blush no topinho do nariz dá ar de saúde? Porque são os lugares onde o sol bate, sabe? Onde o sol queima no nosso rosto, são os pontos altos. Então por isso que no nariz acaba dando esse efeitinho de saúde. Bem pouco para não ficar parecendo uma reninha. Sempre tira o excesso também, se você achar que foi muito. E ó, ficou só um nuance mesmo de blush. Agora a gente vem pro contorno. O contorno de nariz é uma coisa muito, muito importante. Bom, então para contorno no geral, eu gosto que ele seja sempre mais frio. Não dá pra gente fazer contorno com aquele pó dourado bronzer, porque imagina um contorno alaranjado no nariz, não fica legal. Então a gente tem sempre que fazer com pó mais frio. Por isso que eu indiquei esse pozinho aqui pra usar de bronzer, contorno, tudo junto, porque ele tem uma cor mais neutra. No nariz eu poderia usar ele, mas eu vou usar um mais frio mesmo pra mostrar pra vocês a diferença. Ó, esse aqui é o Laguna da NARS, ele é mais escurinho e mais frio. Então vou pegar o pincel, tirar o excesso também, que ó, eu vejo todo o pozinho de excesso saindo, isso é importante, porque senão ele vai todo pro seu nariz. E o contorno de nariz tem que acontecer da seguinte forma, ele tem que começar no pezinho aqui da sua sobrancelha e vir até a ponta do seu nariz, numa linha reta, sempre mais juntinha ao centro do nariz, porque se você fizer muito na lateral, vai alargar o seu nariz. Eu sempre gosto de fazer ele mais próximo do centro do nariz. Gosto de colocar o pincel deitado também, pra ir com bastante sutileza no toque. Ó, comecei aqui na linha da minha sobrancelha e desço até a ponta do nariz, numa linha reta. Agora, aqui embaixo, ó, faz um triangulinho na ponta do nariz. Pronto, ensinei de uma forma prática, porque contorno de nariz é um mito, assim, fora do comum. Eu mesma demorei muitos anos pra aprender a contornar o meu nariz. E aí depois eu operei o nariz e aí o que aconteceu? Eu tive que aprender tudo de novo. Bom, eu sempre gosto de passar também o pincel de pó pra tirar um pouco do excesso, pra não ficar aquele contorno super marcado, tá? Porque como eu disse desde o começo da aula, é importante a gente deixar um aspecto natural. Agora vamos pro iluminador. Eu escolhi essa paletinha da Boca Rosa Beauty que eu amo, eu acho super pigmentada, então como o iluminador é um item, um plus a mais adicional na maquiagem, então eu escolhi essa opção da Boca Rosa, que é um super custo-benefício e também tem um pigmento muito forte, um pigmento muito bom. Você não vai precisar ficar carregando muito pra conseguir o iluminado perfeito, sabe? Porque ele já entrega com pouco produto. Então também é um produto que vai durar bastante. O local correto pra aplicar o iluminador. Começa aqui em cima do malar e desce pra se conectar com o blush, mas não precisa vir até a maçã do rosto. Até o início da maçã do rosto, tá vendo aqui, ó? O meinho, na linha do seu olho, na linha da sua íris. E eu gosto também de subir um pouquinho aqui pro pezinho da sobrancelha. Fazer uma meia lua aqui, ó. Ó, aí eu vou meio que esfumando ele em cima do blush e volto com o pincel de blush pra que eles se fundam, pra que não fique uma linha iluminada. E aí vai ficar mais bonito, tá vendo? E agora com o mesmo pó que eu fiz o contorno, eu vou aplicar com o pincel de esfumar no meu côncavo. Tá vendo, ó, o que eu falei de acumular produto na pálpebra? O pincel de esfumar, você poderia estar passando ele aqui sem nenhum produto. Eu tô passando justamente pra fazer uma sombra, pra dar profundidade pra minha pálpebra. Mas eu poderia passar ele simplesmente pra esfumar esse acúmulo de produto. Uma coisa que eu gosto muito pro meu formato de olho, que é mais amendoado, é sempre fazer uma sombra mais gateada. Nunca deixo muito redondinho, sempre mais gateado. E eu já percebi que isso em olhos mais redondos também fica lindo, também fica bonito. Não precisa sair muito fora da sobrancelha, não é isso que eu estou dizendo. Dentro mesmo, até o seu canto externo, até o finalzinho do seu olho, você puxar ele num triângulo aqui, ó. Isso deixa o seu olhar mais puxadinho, sabe? Como eu falei pra vocês, essa preparação de pele é bem básica, só mesmo pra mostrar os produtos que vocês devem ter aí, então vocês estão anotando, né?
todos os passos da maquiagem, todos os produtos que eu tô usando. Bom, agora nós vamos pra sobrancelha. Vou usar um produto da Benefit, o Foolproof Brow Powder. Esse aqui é uma sobrancelhinha. Ele é bem legal esse produto e já vi de outras marcas, acho que da Dylos também, porque ele tem a parte de dentro, essa partezinha aqui da sobrancelha, mais claro, e a mais escura no pezinho, no rabinho da sobrancelha, que é como deve ser. Agora eu vou corrigir aqui com um pincel chanfrado, sempre de dentro pra fora, porque tem que terminar o traço mais suave do que você colocou. Eu particularmente tenho gostado mais da minha sobrancelha natural, então o que eu acho mais legal pra indicar pra vocês é a correção básica da sobrancelha. Você assumir mesmo o formato da sua sobrancelha e corrigir as imperfeições, onde tem buraquinhos, tá? Você vai corrigir com a sombra onde tem buraquinhos. Ó, aí vocês vão perceber que a minha sobrancelha, ela segue o formato natural dela. Ela é um pouquinho arqueada aqui, mas ela é mais arredondada. Se você tem a sobrancelha mais arqueada, aí você vem com o pincel aqui, fazendo o biquinho, né? Arqueando mais. É que eu acho que a sobrancelha mais natural fica realmente mais bonita. O pezinho da sobrancelha nunca pode sair muito além do seu canto externo, tá? Às vezes a gente não tem um pelinho pra finalizar a rabetinha da sobrancelha completa com a sombra. Eu vou pegar o iluminador que eu usei no rosto com o dedinho mesmo, o dedo anelar, e vou aplicar ele no meu canto interno, puxando pra pálpebra, ó. Porque eu amo esse ponto iluminado. Eu poderia fazer isso com um pincel lápis, mas eu não acho o pincel lápis um pincel tão necessário pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas se você achar mais fácil usar o pincel, não usar o dedinho, não tem problema, ó. Você vem, faz o pontinho e puxa um pouquinho só pra pálpebra pra fazer essa transição. Você pode fazer isso com pincel de pálpebra, você pode fazer isso com pincel menor, não necessariamente tem que ser esse lápis que eu tô usando, mas se você quiser também pode ser um lápis. Eu deixei essa parte de iluminar o nariz e os pontos da zona T pra agora, depois de ter mexido nos olhos, porque eu acho que depois de ver os olhos prontos, vocês conseguem dosar exatamente a necessidade de iluminação no nariz. O que eu disse pra vocês no começo do vídeo, que eu não dispenso iluminador nem na maquiagem mais básica, é real, ó. Depois de ter visto as sombras do meu olho, eu consigo achar exatamente o ponto de iluminador que eu vou usar. E você pode usar iluminador durante o dia, não é uma coisa errada. Você só tem que dosar a mão pra uma maquiagem apropriada pro dia. E se você vai sair à noite, uma festa, enfim, aí você pode carregar um pouquinho mais no iluminador. Gosto de passar também aqui no arquinho do cupido, pra deixar esse iluminado nessa área, um pouquinho no queixo. Mas bem pouquinho. O nariz, vocês viram que eu apliquei no centro e um tiquinho também na ponta, ó. E agora com esse canto iluminado, vocês conseguem fazer um link do nariz com o olho, tá vendo? Como ficou uma coisa harmônica, uma coisa só. Agora a gente vai praticamente finalizar a maquiagem. Vou usar o Curvex, porque não vou usar cílios postiços hoje, vou usar máscara de cílios. Então, apliquei aqui, ó, o Curvex. O Curvex, você tem que colocar no seu olho ele realmente encaixado. Ele tem esse formato para realmente encaixar na sua pálpebra. E aí você vem e aperta os cílios. Não belisca a pálpebra. É muito prático. É só você encaixar ele. Quando você vê que ele tá rente ao finalzinho da sua pálpebra, início dos seus cílios, tá no local correto. Agora eu vou usar uma máscara que eu também tô amando, que é da Lancôme Idol. Ela deixa os cílios bem alongados e preenchidos. E fica com um aspecto mais dia a dia, sabe? Não fica aquele cílio carregado. Putz, mamá, borrei. Borrei, marcou a máscara de cílios aqui na minha maquiagem. O que eu vou fazer pra limpar isso sem ter que tirar toda a minha base? Aí entra a escovinha de sobrancelha. Você vai deixar a máscara onde marcou o seu rosto secar. Quando ela secar, você vem passando assim, ó. Que aí ela vai remover esse produto sem estragar a maquiagem que você fez embaixo. E aí com o dedinho mesmo, você, ó, se quiser voltar com a esponja onde você aplicou o pó, aplico sempre um pouquinho, sem pegar mais produto, com o excesso que tá no pincel, nos cílios inferiores, porque eu gosto de dar uma cor pros cílios. E agora, finalizar real oficial a maquiagem com um gloss. Vou usar o gloss da linha Mariana Saad, é o Glossy Berry, que eu gosto muito desse efeito gloss e do lábio rosadinho, pra uma maquiagem assim mais básica. Mas super poderia colocar um batom aqui, nude. Um batom vermelho ia ficar incrível, porque o olho nada, a boca tudo. Então aí você que escolhe.
Bom, gente, então esse foi o primeiro vídeo do nosso desafio tutorial da Mamá. Eu espero que vocês tenham gostado muito e pego muitas dicas essenciais pra começar essa semana aí de muita maquiagem e também pra levar pra sua vida. Essas dicas que eu dei nesse vídeo são fundamentais pra qualquer maquiagem que você vai fazer, desde uma mais dia a dia até uma mais elaborada. Então eu acho que é um vídeo mais longo, mas que é cheio de vários macetinhos, várias dicas que eu mesma descobri no meu dia a dia, testando e executando as coisas que eu ia aprendendo até achar uma fórmula que fosse ideal pra minha vida. Então eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha trazido dicas fáceis e práticas pro dia a dia de vocês. Vejo vocês na aula de amanhã, tô muito animada porque vamos começar com várias maquiagens incríveis e eu tenho certeza que você vai aprender tudo, o beabá da maquiagem nessa semana de desafio. Um super beijo e até amanhã!